E a gente vai tratar ainda dos impactos das eleições americanas no Brasil e no mundo. E a gente tem o prazer aqui de receber o analista político, diretor da Eurasia Group no Brasil, Silvio Cassione. Meu amigo, muito obrigado pelo tempo aí, pela disponibilidade de estar conosco aqui no 360. Eu queria te ouvir exatamente isso na sua avaliação. Quais são os impactos que a gente pode esperar para o Brasil, seja num caso de vitória de Donald Trump, de uma volta de Donald Trump à Casa Branca, depois de 4 anos afastado, ou de uma futura gestão Kamala Harris. Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez, Silvio Cassione. Boa tarde, Yuri. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Débora. No caso de uma vitória do ex-presidente Trump, é claro que a relação bilateral tende a ficar mais difícil, mas o que mais preocupa é o impacto das políticas do Trump sobre a economia americana, sobre os mercados internacionais e como isso pode afetar a segunda metade do governo Lula aqui no Brasil. O conjunto de políticas, as promessas do Trump ao longo da campanha sobre imigração, sobre tarifas comerciais, elas indicam o aumento da inflação. Elas devem aumentar custos e aumentar os preços nos Estados Unidos. E isso, um ambiente de mais inflação, mais juros, vai dificultar o trabalho do Banco Central aqui no Brasil para reduzir os juros, vai diminuir o espaço para o governo aqui no Brasil conduzir a política econômica. A gente já está vivendo um período bem delicado de dúvidas sobre a política fiscal. Então, a instabilidade no mercado, o dólar pode subir ainda mais se Trump for eleito e executar, ainda que seja só uma parte dessas promessas que estão sendo feitas na campanha. No caso da Kamala, depende do resultado do Congresso. O mais provável é que a Kamala, se for eleita, ela tenha controle só de uma parte do Congresso americano. O Senado ainda tende a ficar com o controle dos republicanos. Eles devem voltar a ter maioria no Senado e isso vai atrapalhar a execução das políticas da Kamala. Isso envolve várias áreas, incluindo a área ambiental, né? A capacidade dos Estados Unidos aumentarem investimentos, aportes na área ambiental, engajarem com o Brasil nessa área, depende em parte da governabilidade nos Estados Unidos. Pois é, Silvio, você tocou em 2 pontos que eu acho que são cruciais, né? O quanto os dois, né, quer dizer, o futuro presidente americano, seja Trump, seja Kamala, vão ter capacidade de implementar aquilo que eles estão dizendo aos eleitores americanos que vão fazer. O quanto dá para comprar que sejam factíveis e implementadas todas as políticas que Donald Trump está tratando ali, principalmente com esse viés mais protecionista da indústria ali, da economia americana, e o quanto Kamala seria capaz, de fato, de implementar políticas ali que levem os Estados Unidos a um período ali mais longevo de crescimento econômico. E lembrando que na percepção dos americanos, pelo menos a percepção majoritária dos americanos, é Donald Trump quem é visto como alguém com maior capacidade de conduzir a economia e resolver os problemas percebidos pelos cidadãos americanos na comparação com a adversária do Partido Democrata. Pois é, a questão é que o Trump deve ter mais facilidade para executar suas promessas do que a Kamala, tá? Isso é independente da situação do Congresso. As promessas sobre imigração, maior controle de fronteira, um aumento das deportações, isso dá para apertar várias dessas medidas sem necessidade de apoio no Congresso. Nas tarifas comerciais, mesma coisa. O presidente tem uma capacidade, tem um poder grande, independente do Congresso. Claro que com o apoio do Congresso dá para fazer até mais, mas muito do que o Trump tem prometido, de aumento das tarifas sobre produtos chineses, por exemplo, isso pode ser feito sem necessidade de aval do Congresso. Na política fiscal, nos 2 casos, o apoio do Congresso ele é importante para facilitar a aprovação de cortes de impostos ou aumento de impostos, maiores
investimentos. No caso do programa dos democratas, várias dessas promessas que têm sido feitas ao longo da campanha, elas vão ter dificuldade de sair do papel com oposição republicana no Congresso. Ô Silvio, você falou de um outro player importante, não só para nós aqui no Brasil, mas no mundo, que é a China. Na sua avaliação e na avaliação aí dos seus parceiros, colegas do Eurasia Group, qual governo, um governo Trump, governo Harris, aumentaria, acirraria ali a competição com a China e como é que o Brasil ficaria espremido aí nesse duelo das duas grandes potências que têm polarizado o mundo atualmente? A diferença é muito de estilo, mas não tanto de substância. Isso que é interessante. Já tem um consenso nos Estados Unidos, nos dois partidos, na elite econômica, na elite política, de que a China é um adversário e que é preciso administrar essa relação, reduzir a dependência em setores críticos, reduzir a exposição à China. E a diferença, claro, tem uma diferença de intensidade, tem algumas alas que até devem ter força num governo Trump, que não falam só de administrar o risco, falam mesmo de descolar as duas economias. Então tem uma diferença de intensidade e uma diferença importante de estilo, né? Os democratas, nesse último governo, eles mostraram uma atenção grande ao processo, né, à diplomacia, para tentar evitar um afastamento ou um atrito mais descontrolado com os chineses, uma escalada nas tensões. Então, tudo tentando construir canais de comunicação, tentando conduzir a relação, ainda que reduzindo a dependência, mas sem dar muitos sustos no lado de lá. E o Trump tem outro estilo. O Trump, ele negocia de uma maneira muito mais dura, ele usa a surpresa como tática muitas vezes, ou ele coloca posições extremas no início da negociação para tentar extrair algo, e isso traz um componente de instabilidade bastante relevante, instabilidade não só para a relação bilateral, Estados Unidos e China, mas para todo mundo, né? Para o Brasil, para os mercados internacionais, algo que pode contribuir para um ambiente de maior volatilidade no final desse ano, no começo do próximo. Ô Silvio, para a gente concluir aqui nossa conversa, queria um olhar também seu dos impactos políticos, seja de uma vitória de Trump, seja uma vitória de Kamala Harris, do quanto isso pode ter consequências para a disputa política aqui no Brasil, lembrando das relações de Donald Trump com a família Bolsonaro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o fato do, recentemente, presidente Lula, na sexta-feira, se não me engano, numa entrevista para a televisão francesa, ter declarado apoio à candidata do Partido Democrata. Como é que você vê os impactos, né, as consequências políticas aqui dentro do Brasil para as nossas disputas políticas, já olhando para 2026, diante do que acontecer na disputa eleitoral americana de hoje? Claro. Falando da eleição presidencial especificamente, o impacto vai ser mínimo, vai ser zero, praticamente. Porque é claro que uma vitória do Trump empolga a base bolsonarista no Brasil, com certeza. Agora, isso muda um voto entre as pessoas que já simpatizam com o ex-presidente Bolsonaro? Dificilmente. Mesma coisa do outro lado, né? Nesses grupos mais polarizados, você tem mais empolgação, menos empolgação, mas faz pouca diferença num contexto em que o voto é obrigatório no Brasil. Quem que vai decidir a eleição em 2026, muito provavelmente? É o eleitor que não é muito ideologizado. Foi quem decidiu em 22, foi quem decidiu em 18, né? Eleitores que podem ir para um lado ou para o outro e que, pelo menos nesses últimos anos, continua sendo o caso hoje, avaliam o governo muito em função das suas condições econômicas. Tá? E é aqui que está o efeito de uma eventual vitória do Trump e de uma mudança no cenário político brasileiro. Tá? Seja com políticas tarifárias ou políticas migratórias que aumentem mais a inflação e aumentem os juros nos Estados Unidos, vai ter um ambiente econômico mais difícil para o governo Lula aqui. E manter uma sensação de bem-estar
PIB crescendo, inflação controlada, vai ser mais difícil. Num ambiente econômico mais complicado, a chance de reeleição do presidente Lula tende a ser menor. Nós conversamos aqui com o Silvio Cassione, analista político, diretor da Eurasia Group, e, enfim, aqui no Brasil, e que consegue nos traduzir aqui para os efeitos no nosso país desta corrida que o mundo todo tem acompanhado. O Silvio também certamente vai trabalhar bastante aí nos próximos dias, monitorando todos esses efeitos, até porque, né, Silvio, a gente não sabe nem quanto tempo a gente vai ter a definição desse resultado, nem o tamanho da contestação desse resultado, seja lá quem seja apontado, projetado como vencedor. E então ainda teremos dias bastante animados e de muito trabalho para todos nós. Muito obrigado, um bom trabalho para você também. Bom trabalho.